Olá, viajandões! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, aquela Ludmila Sobral, ou melhor, a Lud Viajandona, e esse é o 4º episódio do Viajancast, em que convido pessoas incríveis para um bate-papo super bacana para dividirmos histórias, perrengues e dicas por esse mundão afora. Inclusive, me segue lá no Instagram e no YouTube, Lud Viajandona nos dois, para não perder nenhuma novidade. E já aproveita para voltar alguns episódios do Viajancast para não perder os próximos que ainda virão. Estou no Spotify, no Deezer, Amazon Music Brasil e no YouTube. Hoje eu estou aqui me sentindo muito chique, porque eu tô com uma pessoa que eu admiro muito, estava torcendo muito por ela no MasterChef Portugal. E é ela, né, que é conhecida como a brasileira do MasterChef Portugal, Camila Xavier, ela que é do Recife, tem 24 anos e hoje vive em Lisboa. Primeiramente, Camila, muito obrigada pela sua participação e pelo apoio aqui no Viajancast. E, em segundo lugar, parabéns pela sua trajetória. Tenho certeza que os brasileiros se orgulharam muito da sua participação. E, infelizmente, né, não acabou como a gente queria, mas faz parte do jogo e é isso aí. Oi, Lud! Oi a todo mundo do Viajancast. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. É a primeira vez que eu estou num podcast. Então, me sinto super honrada pelo convite e vamos bater um papo bem legal. Ai, com certeza. E antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para quem não conhece a Camila, né? E se apresentasse um pouquinho, contar um pouquinho de como você veio parar aqui em Portugal. Claro, então, o meu nome é Camila, sou de Recife, como o Lu falou. E eu vim parar em Portugal através do direito, eu hoje sou advogada, e aí eu vim em 2016, 2017 fazer intercâmbio na Universidade de Lisboa, voltei para o Brasil para terminar o curso, e em 2019 voltei para fazer mestrado. E aí estou aqui até agora, conheci meu noivo aqui, meu namorado, que hoje é meu noivo aqui, e a gente está vivendo aí, tocando a vida, tanto advogando quanto na cozinha. Esse é o resumo da minha vida. Ai, que legal. Então, a gente tem uma história parecida, porque eu também vim para estudar, né? E tô aqui. Ah, boa. É aquela coisa. A gente não tem muitos planos, né? Não tem muitos planos. E quando vê, você tá aqui e não tem mais planos de voltar pro Brasil e a vida mudou totalmente. Com certeza. E como surgiu essa paixão pela gastronomia? Então, surgiu desde pequena. Os meus pais cozinham muito bem, até melhor do que eu. Então, eu era acostumada a ver, desde pequena mesmo, meu pai chegando do mercado com peixe fresco, com ingredientes frescos. E aí, eu tava lá juntinho do fogão, pedindo pra ver, até que fui crescendo e eles já foram deixando eu pôr a mão na massa. E aí, quando eu vim morar em Portugal, antes de vir para Portugal, eu morei na Alemanha, eu morei em Berlim. E aí, lá, eu, assim, tive contato com as comidas que no Brasil a gente não come, né? Joelho de porco, umas coisas muito diferentes. E aí, fui realmente abrindo meu paladar, experimentando outras coisas. Pude viajar, como é o tema do podcast, que eu também amo viajar, além de amar a cozinha. E aí, como a gente sabe, viajando a gente termina provando várias coisas diferentes e o paladar muda, não tem como. E o amor pela gastronomia e pela cozinha foi aumentando cada vez mais. Nossa, com certeza. Eu vi um dia que você fez uma sobremesa de pitaia com chocolate. Eu fiquei, gente, eu nunca ia fazer isso na vida. Pois é, e eu também nunca ia fazer, assim, eu só me aventurei porque no MasterChef teve uma prova que foi de pitaia, eu tinha que fazer uma sobremesa com pitaia, e pitaia é uma fruta que eu achava que era rosa, que quando abri fosse rosa, então eu mentalizei toda uma sobremesa, e quando eu abri ela era branca, eu tive que mudar, então foi uma aventura, assim, é bom a gente ver que assim como nas viagens, o inesperado pode trazer coisas boas, é bom se perder, né? A gente às vezes monta um roteiro, quando sai um pouquinho do roteiro, termina conhecendo coisas que você não conheceria. Então, acho que as viagens também são muito parecidas com a cozinha. Com certeza. E você agora ainda está trabalhando com advocacia? Ou pretende seguir mais para o rumo da gastronomia? Como está aí a Camila em Lisboa? Então, eu tô me finalizando com o escritório, eu tô realmente em processo de saída, porque o meu foco hoje é totalmente na cozinha, eu tô com alguns projetos com alguns restaurantes aqui, e tô realmente abrindo minha empresa do Cami Lá em Casa. Então, galerinha aí já acompanha no Instagram, @cami.laemcasa. A proposta é fazer marmitas, fazer refeições prontas
para todos os dias da semana, no caso, na verdade, segunda a sexta. Por quê? Porque eu sempre enxergava uma lacuna no mercado de você chegar a hora do almoço e não ter almoço pronto. Você tem certeza que sabe o que é isso. Te dá meio-dia, meio-dia e meia, aí você olha e fala, poxa, não tem nada pronto, eu vou ter que me desarranjar aqui com o que tiver. Então, a ideia é realmente cumprir essa lacuna do mercado e ter refeições saborosas, com preço justo, sem ter que pedir por aplicativos caros ou até ter que pular a refeição. Nossa, incrível! Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, pessoal. Segue lá no Instagram, esse novo projeto da Camila. Porque, assim, realmente é uma brecha que eu ainda não tinha visto aqui em Portugal. Assim, esse tipo de conceito, assim, que no Brasil a gente já vê o pessoal, mas tenho certeza que você vai arrasar, porque, assim, gente, essa mulher não era pra ter saído do MasterChef, vocês não estão entendendo. Ai, confesso que eu queria ter ficado até o final, claro, né? Sim. Mas é um jogo, faz parte. Faz parte. E eu imagino que você já tenha assistido as outras temporadas do MasterChef Brasil, né? Como surgiu para você entrar no MasterChef Portugal? Então, meu noivo, ele disse assim, olha, tá com inscrição aberta, vou te inscrever. Não foi nem posso, vou te inscrever. Aí eu disse, Vitor, pode inscrever. Ele sabe que eu gosto muito do MasterChef. Eu reunia meus amigos para assistir MasterChef há anos. Não é de agora, não. Há anos mesmo. Tipo, eu assisti a primeira temporada do MasterChef Brasil. Eu sou daquela época. Então eu disse, olha, pode me inscrever. Queria muito, mas acho quase impossível. Acho que são muitas vagas. São muitos concorrentes para poucas vagas. E como eu sou brasileira, eu sabia que eu estava ali concorrendo para uma, no máximo 2 vagas. Afinal, é MasterChef Portugal, não ia ter 10 brasileiros. Mas deu certo. Fui passando de fase, cada vez celebrando, pulando aqui em casa e deu certo. Ai, que legal. E você, com certeza, assim, o MasterChef foi um divisor de águas na sua vida, né? Inclusive, você foi até pedida em noivado em rede nacional. Como foi isso? Porque foi em Ponte de Lima, certo? Foi lá em Ponte de Lima. Eu não esperava nem um pouco. Eu achei que quando eu fosse do casamento eu fosse chorar muito, fosse ficar chorando muito sem conseguir olhar. E eu só fiquei paralisada, assim, pensando, meu Deus, isso é verdade? É sério, não é nenhuma pegadinha da prova. Então, realmente, eu fui surpreendida super positivamente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E Vitor não existe. Acho que poucas pessoas teriam a coragem de fazer o que ele fez. Ele mesmo diz que não sabe de onde tirou coragem. Eu imagino, porque para quem não sabe, foi durante uma prova numa área externa, né? Foi no meio da cidade, você estava fazendo a prova e ele te pediu em casamento com um banner, né? Não foi um cartaz? Foi um cartaz de 30 metros. Era tipo gigante, na Ponte Romana do século I, que é onde surgiu Portugal, basicamente, ali em Ponte Lima. É super histórico. Foi uma coisa, assim, muito, muito significativa. E eu tava separando clara da gema. Então, imaginem a minha situação. Nossa, que legal, sério. E depois da sua participação no MasterChef, você foi reconhecida por alguém que você admirava, algum chefe brasileiro? Algumas pessoas foram atrás de você, se conhecer a Camila, saber quem era a brasileira do MasterChef Portugal? Sim, tiveram algumas pessoas que vieram falar comigo, que eu fiquei muito feliz. Primeiro foram os participantes do MasterChef Brasil. Então, a Kelly, tiveram vários, mandaram mensagem para mim, até o Gabriel. Então, assim, quando eu vi eles falando comigo, até hoje, a Juliana comenta nas minhas fotos, eu fico, meu Deus, eles têm verificado. Estranho, né, essa sensação. E também vou confessar, eu tenho um pai e uma mãe muito babões. Então, meu pai, assim que eu entrei no MasterChef, mandou mensagem para todos os chefes que a gente assistia. Felipe Bronze, Emanuel Bassoleio, do Top Chef, do Mestres do Sabor, Zé Avilés. Então, quando eu vi no Instagram os chefes começando a responder e a me seguir, desejando muito sucesso, estavam a torcer por mim, eu fiquei, de onde é que vieram isso? Eu fui com meus pais, aí painham. Tá vendo, filha? Seu pai é diferenciado. Eu fiz, pai, pelo amor de Deus, amei. Vergonha! Amei seu pai! Não, maravilhoso. Eles ficaram muito orgulhosos. Porque, assim, realmente, MasterChef a gente achava que era uma coisa impossível de entrar. Então, vocês que estão aí ouvindo, se tem esse sonho, se gosta de cozinhar,
Entrem, se inscrevam, porque eu achava que nunca ia acontecer comigo, e aconteceu. Então, realmente, não é impossível. É só questão de tentar. Se a gente tentar, nunca vai acontecer. Nossa, se a gente não tentar, né? Nunca vai acontecer. Com certeza. Se a gente não enfrentar os nossos medos, várias barreiras, as coisas não andam, né? E até mesmo a gente que vive aqui fora, se a gente não tentasse, tanta coisa boa não ia acontecer na nossa vida, né? Exato, exatamente. Com certeza. E o programa, ele é gravado em sequência, certo? Vocês gravam tudo junto, que na minha visão, vocês precisam meio que ter muita disponibilidade, né? Porque o programa em si já dura 2h30. Imagina para gravar tudo. Quanto tempo dura essas filmagens, assim, mais ou menos? Não sei se você pode dizer. Posso. As pessoas não têm noção que a gente morou numa casa. Acho que foi gravado por causa do Covid, foi melhor todo mundo isolar, mas acho que faz parte também da dinâmica do programa. Afinal, é onde as relações de amizade se constroem, é onde a gente tem um contato mais íntimo com as pessoas, porque na gravação é aquela correria, e na casa é onde a gente tem tempo de conversar, de trocar receitas, de trocar ideias. Então, o programa, ele foi gravado em 2 meses e meio, que a gente morou junto, um pouquinho menos de 2 meses e meio. E aí a gente gravava basicamente todos os dias e tinha um dia ou outro de folga. A gente realmente eram gravações muito intensas, de manhã até de noite quase. Era muito puxado, era um ritmo realmente uma prova de resistência. Eu digo a todo mundo, não é fácil. É tanto que ali naquele episódio que eu fui eliminada, minha carinha desde o início já estava mais abatida, porque a gente estava muito cansado. Não tinha como minha cabeça pensar mais, sabe? Então eu tava, assim, realmente num nível de esgotamento, de pressão mesmo, de tudo, porque você se desliga da família, se desliga do trabalho, se desliga de basicamente tudo da sua vida para focar no MasterChef. Então o programa ele é gravado intensamente, rápido, e a gente realmente não consegue ter disponibilidade para outras coisas. A gente viaja muito, as provas são longas, a gente vai, um dia tá no Minho, outro dia tá no Algarve, e você não sabe para onde vai, então é um boom de emoções. Gente, eu não sabia que vocês ficavam numa casa, é mesmo um reality show mesmo, para vocês criarem esses laços, né? Exato, tem pessoas da produção morando com a gente, é realmente um reality show quase. Mas não é um reality show, é um programa de culinária. Mas o sentimento de você estar ali, ai meu Deus, eu tô numa casa com outros participantes, é muito diferente, assim, é um misto de emoções. Eu imagino. E já aproveitando esse gancho, né, quais foram as maiores dificuldades suas, assim, nessa trajetória do MasterChef? Porque foi muito engraçado que teve um dia, eu tava aqui com o meu namorado, eu estava conversando, ele é português, e a gente tava conversando, e ele contou, não, porque eu já comi pombo. E eu fiquei, o quê? E eu comecei a julgar ele. Ele, não, eu já comi pombo. E aí a gente começou a discutir. E aí, na mesma semana, a gente vê o MasterChef e vocês tendo que fazer pombo. E eu fiquei, gente... Então, a dificuldade maior para mim foi competir com pessoas que tinham tanta experiência na cozinha portuguesa. Que, claro, eu venho de outro país, não estou aqui há 20 anos, estou aqui há idas e vindas 5 anos, que nunca é a mesma coisa, que nem um português que mora no Brasil por 5 anos, ele não vai ter aquele tempero, né, do brasileiro. Então, a minha primeira dificuldade era essa, mas eu tentava compensar isso estudando muito, já provei muitos pratos portugueses, então, realmente eu tinha que me esforçar muito para chegar aos pés da cozinha portuguesa deles. E aquela prova do pombo, para mim, não foi a prova mais difícil, mas acho que foi a prova mais desafiante. Foi porque você pegar um pombo inteiro e você, se for parar para pensar, né, no que é um pombo, a gente no Brasil que vê um pombo, até que em Portugal tem tanto pombo na rua, mas não é esse pombo, é um pombo de criação, é diferente, a alimentação é diferente, não é um pombo de rua. Mas foi muito desafiante. E até ele fiz a prova com a Sandrinha, né? A gente quase foi eliminada, e a Sandrinha que foi. E a Sandrinha também teve um sentimento muito forte ali, que acho que atrapalhou ela muito. E me atrapalhou também, mas acho que não tanto quanto ela. Se não fosse ela, acho que ia ser eu a eliminada naquela prova. Nossa, eu imagino. E eu percebi que você também utiliza muitas expressões portuguesas no programa. Foi um esforço seu ou foi a produção que pediu?
Ou você acha que, assim, com a convivência a gente acaba pegando mesmo as expressões portuguesas no dia a dia? Então, como eu já tô aqui há algum tempinho, eu acabei pegando muitas expressões. Eu fiz faculdade basicamente só com portugueses, fiz mestrado só com portugueses, e até nas aulas eu sentia que eu precisava falar um pouco mais parecido com eles para ser um pouco respeitada, sabe? Sendo bem sincera. Até nas provas, já estudei na Universidade de Lisboa antes da Nova, e tinha provas que tinha professores que realmente só queriam que a escrita fosse português de Portugal, o que para mim não faz o menor sentido, porque eles já aceitam brasileiros. Então, ou era em português de Portugal, ou era em inglês. Então, assim, eu tive que realmente, as pessoas às vezes olham e acham, ela tá forçando sotaque, mas eu tive que me desafiar muito para tentar falar um pouco parecido com eles, e até a própria escrita, e acho que isso acaba refletindo toda vez que eu tenho contato com portugueses. Então, não era ali uma horinha que eu tava forçando o sotaque, não, a gente morava junto, tinha o convívio junto, eu era a única brasileira, então realmente era algo muito natural, as expressões ficaram. Sim, eu entendo. A convivência faz com que a gente pegue muitas gírias, palavras específicas, né, do dia a dia. E eu super entendo. E quando você falou sobre a diferença, né, da gastronomia portuguesa para a sua e tudo, a gente via muito, principalmente nos estrangeiros, que não era só você, né? Tinha o colombiano, Alberto. O Alberto, isso, a Petra. A Petra. E a gente via muito que a culinária deles era muito específica, né? Da onde eles vieram e tudo. Então, e as provas do MasterChef Portugal, do que eu vi, tinha muito da culinária portuguesa, né? Então, eu imagino para vocês deve ser ainda mais desafiador mesmo. Exato, muito diferente do MasterChef Portugal, porque lá no MasterChef Brasil, lá no Brasil a gente tem muitas influências francesas, inclusive a minha cozinha tem muitas influências francesas, e a gente aprende o bife Wellington, molhos emulsionados com muita manteiga, creme de leite, né, que aqui é a nata, enquanto que aqui em Portugal, algumas vezes eu fui usar alguns ingredientes e fui chamada a atenção pelos chefes, porque não são típicos da culinária portuguesa. Então, os doces portugueses, por exemplo, são a base de ovo, leite, açúcar. Então, assim, você fugia um pouquinho dali. Eu fiz um sorvete que eu coloquei leite condensado na base. Eu ganhei como melhor sorvete, foi a prova da castanha. Eu ganhei, melhor sorvete não, melhor prato. Eu ganhei a melhor da prova. Mas eles criticaram o leite condensado. Então, é aquela coisa. A gente dá, mas não é a culinária tradicional portuguesa, que é meio que a ideia do programa, sabe? Então eu senti um pouco isso, eu querer sempre colocar ali algum tempero por fora e tá gostoso, mas não é a essência. Entendi. E voltando também para isso da diferença do MasterChef Brasil para o Portugal, o que eu senti, não sei se você também sentiu, eu senti que aqui os jurados dão muito mais dicas. Vocês, em algumas provas, recebiam até um guião, né? As instruções dos pratos. Isso, você tem uma ficha técnica. Essa diferença? Então, eu não achei tanta diferença. Eu achei que eles já ajudavam, mas também era uma coisa muito subjetiva. Às vezes ajudava, mas era uma ajuda que às vezes ia atrapalhar. Claro que sempre os chefes eram maravilhosos e queriam ajudar, só que você estava tão nervosa que às vezes falava uma coisa e você ficava com aquilo na cabeça e não conseguia desenvolver o prato porque ficava pensando naquilo e martelando aquela ideia. Então, assim, eles eram maravilhosos, os chefes daqui, incríveis, chefe Marlene, chefe Vitor e chefe Oscar, eu sou super grata por tudo que eu aprendi com eles. Eles realmente estavam disponíveis sempre pra gente perguntar, pra ajuda, tudo. Só que ali é você, eles dão dicas, mas é você, sabe? Não tem muito. E é muito de sorte também, às vezes ele dá uma dica que você realmente queria, como a chefe Marlene na prova da pitaia, ela olhou e falou assim, o que você faria? E eu fui falando, eu já tinha feito o parfait, já tava com o brownie no forno, tava fazendo parfait, e ela meio que deu a ideia do sorbet, sabe? De fazer também um sorvete. Ela falou, quando você olha pra pitaia, você pensa em quê? Porque não tem muita sobremesa com pitaia, né? Ela não tem muita estrutura. A polpa dela é uma polpa que é muito sutil, molinha, né? Então, aí veio a ideia do sorbet. Então, realmente tem algumas dicas que são de ouro e valem muito a pena. É muito bom ter o chefe ali. Essa experiência, né, de estar com pessoas profissionais, reconhecidas, e ainda mais os convidados, né? Vocês faziam as provas de reprodução,
E você foi eliminada numa prova de reprodução, né? Pois é, aquela prova foi super difícil pra mim, é a sobremesa mais difícil que tinha, e tinha uma crostinha em cima que chama opaline. Quando eu tirei do forno que a minha quebrou, eu disse, ai, vou ser eliminada, porque era uma coisa que não tinha muito o que fazer, sabe? Se tem 3 pratos, que eu só tava competindo com 3 pessoas que eram, pra mim, as mais fortes, então, se eles 3 tivessem perfeitos, uma minha que já quebrou, já sabia que o risco era enorme. Mas tiveram convidados super legais, inclusive... numa prova depois que eu fui eliminada, teve o Henrique Sapessoa, que para mim é um dos meus ídolos daqui de Portugal. Eu queria muito conhecê-lo, e foi justamente na semana depois, então eu fiquei muito triste de não fazer aquela prova. Eu imagino, nossa, imagino, chega a dar uma raivinha, né? É. E depois dessa experiência no MasterChef, você encarava outro programa de TV, outro reality show? Se te chamasse, você iria? Com certeza, eu queria ter me inscrito no MasterChef Brasil. Só não me inscrevi porque as audições começam agora em março. E agora em abril, maio, eu tô com um compromisso na área jurídica. Então, eu não vou poder me ater à cozinha, assim, somente a cozinha, exclusivamente. Então, eu queria muito ir pro MasterChef Brasil, queria muito, muito mesmo, mas não vai dar esse ano. Mas próximo ano eu vou me inscrever. Quem sabe se eu for nada e tô em outro. Ai, tô torcendo, gente. Eu já quero a Camila no MasterChef Brasil, entendeu? Manda mensagem pra produção, pede a eles pra guardar minha vaga. Guarda a vaga da Camila, pelo amor de Deus. Ela é a rainha de Portugal. Vocês não podem perder essa menina, sério. E mudando um pouquinho de assunto, eu vi que vocês viajaram muito. Você mesmo nos finais de semana, né? A família tá aí, acaba viajando bastante. E o que você indicaria pro pessoal? Tipo, não podem vir para Portugal e deixar de fazer lugares que você, assim, se surpreendeu por aqui para Portugal. Aqui eu acho que tem aqueles lugares óbvios que a pessoa vem passar uma semana, que é Lisboa-Porto, né? Que acho que é o básico. Mas fugindo disso, os lugares que eu gosto muito. Eu fui esse fim de semana para Estremoz, que eu não conhecia. Achei super bonita. Lá tem um restaurante da chefe, que eu fiz de sobremesa no MasterChef, que é a chefe Michele. Então é um lugar super bonito. A cidade é toda branquinha, as casas são branquinhas. É um lugar que é super diferente, que eu super recomendo. Além disso, eu gosto muito de Óbidos. Acho que é uma vila super bonita para você passar a tarde, provar ginginha, andar ali por cima da muralha. Ponte de Lima foi um lugar que me surpreendeu muito. Eu não fazia ideia do quanto era bonita. É uma cidade linda que você vê realmente os nativos. Eles não é uma cidade, é uma vila. E eles fazem questão de continuar a ser vila, porque as pessoas que moram ali realmente se identificam com aquela coisa pequenininha. Então, aqui em Portugal, pra praia, eu amo a Albufeira, aquela região ali do Algarve, maravilhosa. Acho que aqui em Portugal realmente é um país que é pequeno, mas é gigante em termos de viagem. Se você tiver disponibilidade para explorar, você nunca cansa, nunca vai para os mesmos lugares. Você consegue realmente conhecer e explorar muito bem o país. Nossa, com certeza. E você tem que vir aqui para a Ilha da Madeira, porque eu tô morando aqui agora. E, gente, sério, você também vai se apaixonar por aqui, porque é incrível. Eu vou mesmo, Via, não chame não que eu vou. Eu vou procurar uma passagem de promoção aqui e vou pra aí. Pois é, tá super convidada. E de comida, da culinária portuguesa, né? Porque você teve que estudar bastante, experimentar muitas coisas, até mesmo por causa do programa, mas também nesses anos que você vem morando aqui em Portugal. Quais comidas, assim, que você mais gosta, típicas portuguesas, que mais você surpreendeu? O meu paladar mudou muito desde que eu vim morar aqui, porque, sendo bem sincero, eu não gostava das sobremesas portuguesas, eu achava tudo com gosto de ovo, eu achava que tinha umas que eram muito doces e outras que parecia que faltava açúcar, mas meu paladar mudou muito. Hoje eu acho que eu adoro, tem um doce que chama Torrão Real, que é incrível, eu acho que é o meu preferido. Ele é de amêndoas, é um doce de ovos com amêndoas, é fantástico, Torrão Real o nome, naquela loja Alcoa, sabe? Eles vendem, ele já ganhou vários prêmios, é bem gostoso. Ó a publi aí. Gente! Publi gratuito. Tem em Lisboa, Lisboa tem Alcobaça, eu não sei se tem no Porto,
Mas sei que em Lisboa a Alcobaça tem. Ai, quando eu for pra Lisboa, então... Em março eu tô em Lisboa. Eu vou Ah, lá experimentar. E aí, eu amo pastel de nata, né? Ou pastel de Belém. Pastel de Belém eu prefiro, amo. Mas eu acho que a minha favorita, sabe o que é? É a francesinha. Eu adoro francesinha. Ai, Acho que no Brasil não tem nada nem parecido. O que mais se aproxima da ideia seria o croque monsieur, na França, que é a base de bechamel, para quem não sabe, a base de bechamel, queijo, ele é gratinado. E a francesinha tem uma proposta diferente, o molho da francesinha. Eu gosto muito da Taberna Londrina, que abriu uma filial aqui em Lisboa. E adoro ir lá. De domingo a gente vai direto almoçar. Então, minhas comidas favoritas são francesinha e pastel de nata, pastel de Belém. Nossa, mas a culinária portuguesa eu acho incrível também. Meu paladar mudou muito desde que eu vim pra cá também. E gosto muito de experimentar as coisas típicas aqui também. E Sim. eu, ao contrário de você, eu amo os doces de ovos. Eu já cheguei assim amando. Da primeira vez que eu vim visitar, tipo, eu como tudo, ovos moles, tudo. Eu era aquela criança que ia pra festinha, e tudo que tinha fios de ovos eu comia. No Brasil tem aqueles salgadinhos fios de ovos com bacon. Gente, eu amo aquilo. Ah, é? Não conheço. Não. Eu recebi não tem, não. É tipo um salgadinho em festa de criança. É tipo um enroladinho de salsicha, só que tem bacon e fios de ovos dentro. Ah, então, não, lá em Recife não tem, não. Em Brasília, assim, em alguns estados, assim, eu já vi. E aí, nossa, eu adoro. Aqui, tudo de ovo eu gosto. Mas a francesinha, eu não gostava quando no início, quando eu vim pra cá. Eu morava no Porto, né? E não gostava. Mas eu fui experimentando de lugares diferentes e hoje eu amo. Eu sou, tipo, louca também. Boa. E no supermercado, assim, só a alimentação mudou muito. Tem alguma coisa que hoje em dia você sempre compra, que, por exemplo, no Brasil não é tão comum, mas que agora não falta no teu carrinho de compras? Aqui eu criei um costume muito grande de usar o alho poró, que aqui é o alho francês, para fazer caldos. Então, sempre que eu vou fazer algum preparado, eu gosto de fazer caldo com antecedência. E aí fica a dica, galera. Sobrou o resto de ossos de carne, resto de legumes, cascas de cebola, tudo. Não joguem fora. Coloca para fazer um caldo. E aí eu gosto muito de usar o alho poró também, o alho francês, para fazer esses caldos. Deixa reduzir bastante. Depois pode colocar até em forminhas de gelo, congela num saquinho e pronto. Toda vez que for fazer um risoto ou quer cozinhar um peito de frango, coloca esse caldo e vai ficar muito mais saboroso. Então fica a dica. Incrível. E agora eu vou para o nosso momento Ryanair, o momento Emirates do programa. Porque aqui nós vamos falar do momento Ryanair, que é uma empresa aérea low cost, para quem não conhece, né, de baixo custo, que voa para dezenas de cidades europeias e que em breve vai chegar aqui na ilha. A partir de abril eles vão voar para cá também. E eles cobram por tudo, né? Eles cobram pelo assento, vendem raspadinha. Se você quer embarque prioritário, tem que pagar, que pagam por tudo. Então é o momento Ryanair, né? Que é o momento perrengue. Mas também temos o momento Emirates, que é uma das empresas mais famosas, companhias aéreas mais famosas, de luxo aí no mundo, que eu nunca viajei, mas é aquele momento venci na vida, sabe? E eu queria saber quais foram os seus momentos aí nesses anos em Portugal, que você venceu na vida, seu momento Emirates, e o seu momento mais perrengue, o momento Ryanair. O momento Ryanair, sem dúvida, foi da Ryanair, e eu lembro muito bem, foi no aeroporto de Barcelona, que estava muito frio, no auge do inverno, e eu tive que dormir no aeroporto do lado de fora, porque o voo atrasou, e foi um caos, estava muito frio, o aeroporto fechava, não sei se ainda fecha hoje em dia, mas de madrugada eles fechavam por um horário o aeroporto. E a gente teve que ficar numa área do aeroporto que não tinha estrutura direito, sabe? Não tinha restaurantezinhos, cafeterias, essas coisas. Foi muito Ryanair. E outro momento Ryanair foi quando eu cheguei em Berlim, assim que eu cheguei para morar lá. E eu desci no aeroporto de madrugada, tava muito frio também. E o trem quebrou no meio de uma floresta, assim, no meio da estação. E não tinha nada. Eu estudei alemão no Brasil, mas meu alemão não era perfeito. E tinha poucas pessoas no vagão, porque eram de madrugada. E aí, por sorte, teve um casal de BH
que eu não tenho nem contato mais com eles, nem tenho número, nada, mas eu lembro até hoje. Eles me ajudaram, porque eles tinham um celular com chip, com cartão, e aí me ajudaram a encontrar outro caminho para ir para casa. Mas se não fosse eles, o perrengue foi grande. Nossa, Foi eu imagino, grande. sério. Nossa, o meu momento, Ryanair, que eu vou lembrar hoje, nesse episódio de hoje, foi quando eu fui pro Marrocos pela segunda vez. Dessa vez eu levei minha mãe, a gente tava sem guia nem nada. E a gente pegou recomendação com o pessoal local, tipo, lugares confiáveis para eu comer, tipo, porque eu sei que meu estômago, eu sou uma pessoa mais sensível, assim, se qualquer coisa, passo mal. E aí eles indicaram, o pessoal indicou um restaurante bom, estava cheio de turista, comi comida diferente da minha mãe. A carne estragada, alguma coisa assim, a gente passei muito mal. Eu vomitei, eu passei muito mal a noite toda. A gente tava no Airbnb, não tinha nem pra quem pedir socorro. A gente não dormiu. Minha mãe não dormiu também, porque eu passando mal, né? Toda hora levantando pra ir ao banheiro, enfim, vomitando muito. E aí a gente esperou amanhecer o dia pra gente pegar um táxi e pedir pra ir no hospital. Aí consegui pegar o táxi, eu não conseguia ficar em pé, eu sentei, aí o rapaz, tipo, e aí, pra onde vocês vão? E eu, hospital. Eu, tipo, tentava falar de todos os jeitos, e ele não entendia, ele abria os braços assim, tipo, onde vocês vão? Tipo, que hospital, sabe? E a gente não sabia falar, porque eles não falavam inglês, eu tentando explicar inglês, porque eu falo inglês, ele não entendia, só falava árabe ou francês. E eu, gente, o que vai acontecer? Aí depois de um tempão, ele levou a gente para um bom hospital, Cami. Eu não faço ideia para onde eu fui parar, porque a gente não tinha nenhum GPS para saber onde a gente foi. Assim, a gente foi para um hospital, o hospital estava lotado, de local mesmo, e aí era hospital público, e no momento que eu entreguei meu passaporte, eles me atenderam na hora, me deram soro, não fiquei em fila, não paguei. Eu não sei como é o sistema público do Marrocos, eu não sei onde eu fui parar. Mas, gente, quando vocês viajarem assim, para um país diferente, façam um seguro-saúde. Eu acho que é a minha maior indicação depois desse perrengue. Porque, assim, sério, a gente não faz ideia onde foi. Deu tudo certo, mas assim, olha, ou tenha pelo menos um celular com um chip para pelo menos se comunicar quando não tiver Wi-Fi, né? No apartamento a gente tinha Wi-Fi, fora que não tinha. Mas enfim. Uma dica, Lud, é o cartãozinho que tem aqui na Europa, que a gente de Portugal tem direito, que é o cartão europeu de seguro de doença. Então a gente aqui, eu fiz esse ano, porque aí qualquer coisa, eu também sempre viajo com seguro viagem e com esse cartãozinho, porque eu me sinto mais protegida para qualquer coisa ter uma outra opção. Mas só vale na União Europeia, né? Pois é, tava no Marrocos, já é verdade, não peguei esse detalhe. E aí, porque quando eu fiz Erasmus, eu fiquei 6 meses na Eslovênia, e o cartão me bastou, tipo, da vez que eu precisei também, passei mal, enfim. Da vez que eu precisei também funcionou perfeitamente, mas fica a dica pro pessoal que tá nos ouvindo, que para fazer o cartão de saúde europeu, né? Porque faz muita diferença. E ele é gratuito, chega em casa, é super rápido, super prático. Acho que chegou em menos de 15 dias, uns 10 dias. Com certeza. E o seu momento Emirates, Cami? O que você... O meu momento Emirates, eu acho que foi quando eu fiz um cruzeiro com meus pais. Foi o Symphony of the Seas, que era um cruzeiro que era tudo incluso e a gente pagou pacote de bebida. E minha gente, era camarão, lagosta, todo tipo. Eu não bebo uísque, mas assim, pra quem gosta, eram os melhores uísques, as melhores bebidas. Vodka era só Grey Goose, era assim, realmente uma coisa surreal. E a gente foi pelo Caribe, saiu de Miami e foi andando pelo Caribe. Então eu acordava todo dia numa ilha diferente. Um dia tava em St. Kitts, no outro tava no Bahamas. Foi incrível, assim, eu me senti realmente venci na vida. Se fui pobre, não me lembro. E uma história engraçada, lá tinha como se fosse umas jacuzzis, assim, entre jacuzzi e piscina, era tipo umas piscininhas pequenas. Só que o cruzeiro tem muita gente, então muita gente entrava. E eu fui com meus tios, foi meus primos, foi uma farra, assim, a família toda. E aí eu tenho um tio que acordava todo dia cedinho, colocava na piscina o chinelo e as toalhas. E aí lá dentro, toda vez que tinha alguém, ele começava a dizer: Only family, only family.
E a gente morto de vergonha. Mas terminava que ninguém entrava na piscina e todo dia a gente ficava nessa mesma piscina. Então a gente dizia que era uma das poucas famílias que tinha uma piscina no cruzeiro. No cruzeiro. Era nossa. Gente, eu e minha mãe, a gente fez o Allure of the Seas, também no Caribe. E, é bem parecido o roteiro. Minha irmã fez esse também já. a gente fez há muitos anos atrás. Inclusive, teve um outro que a gente fez no Caribe, que era o Majesty, que ele é bem mais antigo. Majesty of the Seas, da Royal Caribbean também. E você falou esse negócio da jacuzzi, eu lembro dessa história da minha mãe, que minha mãe sempre conta com muita raiva. Porque tinha, nesse navio que a gente foi, tinha aquelas excursões pra Disney, que o pessoal faz, os adolescentes vão e emendam com um cruzeiro, né? Era só 4 dias. E aí a gente foi no cruzeiro, minha mãe tava na jacuzzi, e aí começou a entrar um monte de adolescente. Aí umas meninas brasileiras começaram a entrar. E aí já não cabia mais ninguém. E as meninas falaram assim, não, entra, vai apertando. Achando que minha mãe não era brasileira, que ela não entendia. E aí, vai apertando, que aí o pessoal vai saindo. Aí, e ela falava como se minha mãe fosse a gringa, não tava entendendo nada. Aí minha mãe só falou assim, não aperta mais não, por favor. A menina ficou branca. Ela ficou muito assustada. E aí eles foram saindo um por um, assim, com vergonha da situação. Mas não, pois é, a vergonha, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque tem brasileiro em todo lugar. Todo. A gente passar vergonha. Aí teve uma vez que a gente tava em Miami, foi até nessa viagem, na praia. E aí, do nada, tava tocando uma música de brega funk, que é um ritmo muito de Recife. E aí, minha irmã fez, já certeza que é de Recife, e passou perto, assim, e falou alguma coisa. E quando viu, eles estavam falando alguma língua, tipo, sei lá, não sei se era francês, mas era de outro país. E a gente ficou, meu Deus, como é que eles estão ouvindo a música de Recife? Então, quem nunca, né, achou que era uma língua e, na verdade, era de outra. Que incrível, sério. Eu acho muito legal quando a gente vê que tanto o nosso ritmo, gastronomia, tipo, as pessoas, celebridades, estão tomando outro rumo e expandindo a nossa cultura, né, para outros países, assim, dá muito orgulho, assim, como você, que aqui em Portugal fez história. Obrigada, fico muito feliz de ter representado bem, eu espero. Com certeza. E depois de tanta história boa, eu gostaria que você deixasse aqui alguma viagem dica, alguma dica para o pessoal que está ouvindo, que quer sair do Brasil, tanto para morar, mas também tipo, para férias, sabe? O que você tem, que você pode contar assim, pro pessoal? Então, se for para morar, a minha dica é: estudem bem o lugar antes e realmente conversem com pessoas que moram naquele país. Por quê? Quando eu fiz intercâmbio pela faculdade a primeira vez para vir para Portugal, não era para Portugal, eu queria ir para a Holanda. Só que na Holanda era muito caro e eu tive que vir para Portugal. E eu tava assim, triste de vir para Portugal, porque eu achava que era um país. Qual a graça de você ir para um país que fala português? Você vai fazer intercâmbio para um que fala português. E aí, assim que eu cheguei da Alemanha para cá, porque eu emendei, vim junto. Quando cheguei, eu falei, eu não tô gostando de Portugal. Lá na Alemanha era tudo tão mais bonito, tudo mais limpo, era mais desenvolvido. E aí, quando deu assim, uma semana depois, eu já tava, eu quero morar aqui e não quero voltar pra Alemanha. Então, realmente, conversem com pessoas que estão acostumadas, que realmente sabem da cultura, porque não é só um país para viajar que é igual a morar. Para morar, eu gosto muito de Portugal, porque a gente sente que tem um calor brasileiro, tem pessoas como você, que são do Brasil, e que você se sente acolhida, se sente em casa. Sei que se eu for para Ilha da Madeira, pelo menos a gente vai sair para tomar um café, tomar uma cerveja. Então, realmente, é muito bom poder ter pessoas do seu país, que você se sente acolhida. E também as comidas são mais parecidas, não é que nem o Marrocos. O clima é mais quente, não é tão frio. Acho que na Eslovênia você deve ter passado mais frio. Então, realmente, assim, acho que tudo, até o sol. Eu tenho uma amiga que mora na Irlanda e ela quer vir pra cá porque ela não aguenta mais viver com dias nublados. Isso tá afetando o humor dela, tudo. Então, realmente, para morar, a minha dica é: conversem, estudem bastante sobre o lugar para tomar a decisão certa. E não tenha medo de arriscar. Se você tomar a decisão e não estiver gostando, mude. A gente é muito novo ainda, acho que tem um mundão inteiro para explorar.
E a outra dica é para quem tá querendo ir viajar. Também estudem muito, conheçam bem o lugar para não passar nenhum perrengue. Teve uma vez que eu fui de Paris para Milão por 9 euros de Ryanair, só que eu paguei 15 euros para ir do hotel para o aeroporto, então quase o dobro para ir de ônibus do que uma viagem de avião. Então realmente tem alguns lugares, tipo Londres, que o aeroporto é distante, tem muita gente que não sabe, planeja a viagem achando que vai ser um valor e vai ser um tempo, e quando vê o aeroporto é longe, é tudo mais difícil, você tem que saber muito bem, acho que é a rota para poder fazer alguma viagem. Isso é verdade. Então, nossa, essa dica foi ótima, porque principalmente as companhias aéreas low cost, né? Os aeroportos que eles usam não ficam na cidade, né? Aquele de Paris mesmo, ficam mais de uma hora de distância. Belvar. E às vezes não compensa. E não compensa às vezes os valores. Você acha, às vezes, uma passagem para o Orly, que é o mais do centro de Paris, e esse Belvoir, não sei como pronuncia, que eu não falo francês. Mas aí talvez compense pagar, sei lá, 20 euros a mais para ir para o Orly e já descer na cidade, já não perde tempo, não tem que pegar ônibus, que acho que é uma hora e meia, então é uma distância razoável na ida e na volta. Eu já tive que voltar de madrugada desse aeroporto e foi um perrengão, assim. Madrugada, aeroporto também quase nada aberto. Foi horrível. Então, estudem bem o aeroporto antes. É verdade, com certeza. E é isso, Cami. Pessoal, muito obrigada por ter escutado até agora. Muito obrigada, Cami, por ter participado desse episódio novamente. Espero que vocês tenham se divertido, gostado um pouquinho do nosso bate-papo e dessa convidada super chique, né? Que a gente trouxe diretamente do MasterChef. E é isso aí. Muito obrigada de novo por ter aceitado o convite. Espero que vocês sigam a Camila no Instagram, que é CamXAV, de Xavier. São as 3 primeiras letras de Camila e Xavier. CAMXGV. Ótimo. E me sigam lá também no Instagram, Lud Viajandona, e mandem a sua sugestão para o podcast no Lud Viajandona ou no ludecontato@gmail.com. E é isso, viaje, descubra e seja sempre você mesmo. Beijinhos e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigada, Lud.